Dentro de cada um de nós, muitas vezes, reside uma fúria intensa e poderosa. Você já se sentiu assim? Perseguido não por monstros, mas por você mesmo, por uma parte sua que ninguém entende. Eu me identifiquei com o Hulk, e eu sei que muitos de vocês também. À primeira vista, o que chama a atenção no Hulk é óbvio: o tamanho, a força, a brutalidade incontrolável. Mas e se eu te disser que o verdadeiro monstro nunca foi o Hulk? E se o que te atrai nele não for a fúria, mas a dor? Eu também demorei a entender isso, mas conforme fui acompanhando o personagem, eu crescia com ele e descobri que existe algo escondido, algo que conecta todos nós ao Hulk de uma forma que talvez você nunca tenha parado para pensar. E hoje, nesse vídeo, você vai entender o porquê. O Hulk sempre é perseguido, e não só por exércitos ou monstros. Na verdade, ele é perseguido o tempo todo por um mundo que nunca o aceita, assim como muitos de nós já nos sentimos em algum momento. Mas, no fundo, tudo o que ele quer é simples: encontrar a paz, mesmo que isso signifique se afastar de tudo e de todos. Isso é retratado de forma brilhante no Hulk de 2003, em uma cena em que Bruce, quando criança, se fere e busca acolhimento e fica completamente em silêncio. No final do filme, vemos a mesma coisa se repetir. Bruce foge dos militares, tentando encontrar algum tipo de paz na solidão, em completo silêncio e contemplação. A série dos anos 80 já entendia isso muito bem. David Banner não corria só das pessoas, mas das consequências de um monstro que ele nunca escolheu carregar. Um monstro que nasceu dos traumas que vieram antes dele. Imagine uma criança que nunca ouviu a palavra "estou aqui por você". Bruce Banner chegou ao mundo com o peso de uma expectativa quebrada e arruinada, a de um pai que via nele apenas algo anômalo, um erro a ser corrigido. Você já sentiu que bastava um olhar para se sentir diminuído? Para o jovem Bruce, cada tapa, cada grito do pai forjava uma ferida invisível. Na psicologia chamamos isso de trauma acumulado. Não é um único evento, mas uma sucessão de humilhações que escavam um buraco na alma. Carl Jung escreveu que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Mas, e quando aquilo que nos machuca vem de quem deveria nos amar? No momento em que a radiação gama encontra o corpo de Banner, ele encontra não apenas células, mas um vazio emocional profundo. O Hulk nasce ali, não como um acidente científico, mas como o grito de um menino que não tinha voz. Talvez o estopim para a minha fascinação tenha sido o filme de 2003 dirigido por Ang Lee. Diferente de outras versões, aquele Hulk parecia carregar algo mais. Ele não era só destruição e raiva, era dor materializada. Ang Lee teve coragem de ir além do espetáculo cinematográfico. Fez do Hulk um símbolo de algo contido, algo humano, algo doído. Mesmo sem entender nada de psicologia, aquele filme nos atingia. De repente, o Hulk deixa de ser só um monstro e passa a ser um espelho, um reflexo daquilo que escondemos, da raiva que acumulamos, da dor que nunca soubemos nomear. A partir daqui não dá mais para voltar, porque agora não estamos mais olhando para o Hulk, estamos olhando através dele. E é por isso que hoje, neste vídeo, vamos mergulhar fundo na mente de Bruce Banner, na sombra que deu forma ao Hulk e talvez na nossa própria. Você não pode perder um segundo sequer desse vídeo. É claro, se você for um fã do Hulk igual eu. I walked where voices fade, where mirrors never lie. Quando a dor ultrapassa os limites da psique, algo extremo acontece. A mente se fratura. De um lado está Bruce Banner, cientista brilhante, contido, lutando para sufocar suas emoções. Do outro surge o Hulk, a explosão da raiva reprimida, cada ferida não cicatrizada. O trauma de Bruce nasceu cedo. Um pai,
Brian Banner, cujo olhar cortante e punhos violentos marcaram sua infância. Uma mãe, Rebecca, silenciada pelo medo, morta pelas mãos do mesmo homem que o humilhava. Em O Incrível Hulk 377, Bruce revisita essas memórias, encolhido em um canto, ouvindo os gritos da mãe enquanto a sombra do pai o engolia. Ali, no silêncio de um menino aterrorizado, o Hulk começou a se formar, não como um monstro, mas como um escudo. Freud falou de mecanismos como deslocamento e sublimação, mas o que Bruce vive é mais profundo: dissociação, uma cisão que cria um eu paralelo para suportar o insuportável. Como descrito em Immortal Hulk, o Hulk é a raiva que Bruce nunca pôde expressar, o guardião que enfrenta as ameaças que ecoam sua angústia original. A dissociação é a fuga de uma mente sem outra saída, poderia dizer um psicanalista, observando a luta interna de Banner. E ainda falando sobre o Incrível Hulk 377, essa HQ traz uma das interpretações mais interessantes da psique do personagem. Nela, o Hulk verde, mais simples, mais inocente, quase infantil, é apresentado como uma manifestação direta do trauma da infância de Bruce, ligado aos abusos que sofreu do próprio pai. Já o Hulk cinza surge como a personificação do Bruce jovem adulto, aquele período universitário mais cínico, sarcástico, mas ainda assim profundamente ferido. O quadrinho sugere algo brilhante. A forma como Bruce reage emocionalmente a uma ameaça determina qual Hulk toma o controle. Quando o medo o faz regredir à infância, é o Hulk verde que aparece. Quando a raiva e a arrogância falam mais alto, é o Hulk cinza que desperta. Mas o mais marcante vem no desfecho. Bruce, pela primeira vez, encara essas duas versões como partes legítimas de si mesmo. Ele entende que não adianta reprimir ou tentar destruir essas vozes internas. É preciso integrá-las. Assim nasce o Hulk curado, um novo Hulk que une o intelecto de Bruce, a força do Hulk verde e a astúcia do Hulk cinza. Melhor para controlar o medo, é a melhor coisa que você pode fazer para ter um entendimento do seu corpo. Mas antes de prosseguirmos com o vídeo, deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal Sem Sono para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigado pelo seu apoio de sempre e vamos continuar. Agora vamos falar dele, o queridinho da galera, o Incrível Hulk de 2008. Bruce agora está escondido em uma favela brasileira. Tenta controlar sua frequência cardíaca, mas um confronto com soldados desencadeia a sua primeira transformação. Seus olhos mudam de cor da maneira clássica que conhecemos. As veias pulsam verdes e a raiva é uma onda que o consome. E o Hulk surge destruindo tudo em seu caminho. Ele não é um vilão, mas um protetor, como visto nos quadrinhos em Immortal Hulk, onde enfrenta perigos que Bruce não suporta sozinho. Contudo, o custo é alto. Betty Ross, com olhos cheios de amor e medo, tenta alcançá-lo, mas logo no início nos mostra que uma das suas transformações causou danos sérios a ela, ao qual ficou internada no hospital. Em outro momento, sob a chuva, ela tenta acalmar a fera. O Hulk ruge e às vezes parece incapaz de distinguir amigo de inimigo. Cada transformação afasta mais dela e da sua vida comum que tanto anseia. O Hulk de 2008 teve uma grandíssima oportunidade de mostrar ao mundo a profundidade psicológica do personagem, mas essa chance foi desperdiçada quando uma das cenas mais importantes para evidenciar o conflito interno de Bruce Banner foi simplesmente deletada por acharem ela pesada demais. E eu vou te falar, é muito pesada, mas era justamente essa cena que trazia de forma direta e também simbólica a batalha silenciosa entre o homem e o monstro dentro dele, e que poderia ter elevado o filme a um patamar mais profundo, mostrando que o Hulk não é só força, mas trauma, dor e dissociação. Se o filme houvesse apostado nessa cena e em talvez outras, eu consideraria até melhor do que o Hulk de 2003, mas eu ainda fico com o filme de Ang Lee.
Em um momento de solidão, ele encara o espelho rachado como em um incrível Hulk 312, onde confronta suas memórias. Quem sou eu sem ele? Murmura, vendo o reflexo de um menino assustado se misturar ao monstro. E quem é ele sem mim? Se Freud estivesse certo, o Hulk seria seu id descontrolado. Mas, como Immortal Hulk sugere, talvez ele seja mais do que isso. O grito que Bruce nunca deu, a força que carrega sua dor. Talvez a resposta não seja controlar o Hulk, mas ouvi-lo, deixar que sua verdade, enterrada sob anos de trauma, venha à tona. E se a verdadeira força não estiver em dominar a fera, mas em aceitá-la como parte de si? Quanto mais Bruce reprime, mais o Hulk prepara a sua revanche. No final do filme O Incrível Hulk de 2008, vemos o lampejo da conciliação com o seu lado mais sombrio, com o Guardião Verde. O gigante Esmeralda finalmente foi dominado ou firmaram um acordo mútuo? Infelizmente, eles parecem terem ignorado essa cena nos outros filmes. Não podemos deixar de mencionar outra cena que representa um lampejo de conciliação e comunicação do subconsciente de Bruce com o Hulk que acontece no filme de 2003. Bruce, em um estado entre sono e o delírio, olha para o espelho. De um lado, vemos Bruce tentando manter sua aparência controlada, barbeando-se como um ritual para sustentar a imagem social de um homem ajustado. Mas no reflexo está o Hulk, e o reflexo não é passivo. O Hulk do espelho atravessa a barreira simbólica e agarra Bruce. Numa metáfora clara, você pode tentar se esconder, mascarar, refinar a si mesmo, mas o que habita o espelho, ou seja, o inconsciente, a sombra, a raiva, a dor, nunca deixará de existir. Essa cena remete diretamente ao que Jung descrevia como o enfrentamento inevitável com a sombra. O espelho ali não é só um objeto, é o portal entre o eu consciente e o inconsciente reprimido. Bruce tenta se manter íntegro, mas o Hulk tenta puxá-lo para dentro. Ele exige reconhecimento, integração. Além disso, o próprio Ang Lee já revelou em entrevistas que concebeu o filme como uma espécie de metáfora das fases de desenvolvimento do Hulk. E como esse vídeo é sobre a psicologia do Hulk, não podemos deixar de lado essa visão do Ang Lee sobre as transformações do Hulk. No filme conseguimos perceber 3 fases claras do Hulk. O Hulk infantil, pequeno, quase ingênuo, em seu primeiro surgimento, ainda descobrindo seu corpo e força, representa a raiva infantil, primitiva, desorientada, como a criança que não sabe controlar suas emoções e quebra tudo ao seu redor sem entender o porquê. O Hulk adolescente, maior, mais rebelde, desafiador, mas ainda desajeitado. Nesse ponto ele já não é apenas reação, começa a manifestar sua vontade própria. Aqui vemos a raiva mais estruturada, a afirmação do eu não aceito suas regras. O Hulk adulto. No embate final com o pai, vemos o Hulk mais colossal, mais monstruoso, simbolizando a fusão final da dor com o poder. A maturação do trauma em força bruta e destrutiva. Não é à toa que essa luta final se dá nas águas escuras, elemento simbólico do inconsciente profundo. Esse ciclo reflete as camadas do próprio trauma humano. A infância forma as feridas, a adolescência se rebela contra elas e a idade adulta tenta sobreviver integrando ou sucumbindo. Por isso, o Hulk de Ang Lee é tão profundo e ainda tão subestimado. Ele não fala apenas de explosões e fúria, fala de nós, do que ignoramos e do que escondemos, e do preço que pagamos por isso. O próprio Stan Lee disse que criou o personagem inspirado em 2 clássicos, Frankenstein e O Médico e o Monstro. A frase dele é clara: eu sempre gostei da ideia de um monstro que, no fundo, é um herói, como Frankenstein. Ele não queria machucar ninguém, mas o mundo fazia dele um inimigo. E é exatamente isso que o Hulk representa. De Frankenstein, ele herdou o olhar triste da criatura que só queria existir em paz, mas foi forçado à violência por um mundo que não deu outra escolha.
Banner não criou seu monstro de propósito, mas carrega as consequências como se tivesse. De O Médico e o Monstro veio a estrutura psicológica, a divisão entre o homem e a besta, a parte racional tentando conter aquilo que foi reprimido por anos. Dor, raiva, solidão. Assim como o Doutor criou o Mr. Hyde para separar o bem do mal, Bruce tenta esconder seu lado destrutivo, mas não existe cura, porque o Hulk não é uma doença, ele é um sintoma. A cada vez que o Bruce engole a dor, que finge estar bem, que tenta manter o controle, ele alimenta a besta. Quanto mais ele tenta apagar o Hulk, mais ele fortalece sua existência nas profundezas da psique. Mas há também outra possível referência menos comentada, mas visualmente parecida, o filme The Amazing Colossal Man, de 1957. Isso na verdade parece até um plágio na cara dura do Stan Lee e Jack Kirby, mas essa referência nunca foi comentada. Existem alguns comentários na internet de que eles se inspiraram em alguns filmes da época. Esse me pareceu bem claro. Um soldado exposto à radiação que cresce de forma descontrolada, perde a estabilidade emocional e se transforma numa ameaça pública. A semelhança com o Hulk não é oficial, mas é difícil ignorar esse paralelo. A ideia de um corpo alterado pela radiação, somada ao medo nuclear dos anos 50 e 60, estava no ar, e Hulk nasceu exatamente ali, em 1962, no auge desse clima. O Hulk é um símbolo do que somos quando deixamos de nos escutar. Ele representa o corpo que grita quando a mente cala. É a criança ferida que nunca foi amparada. É a fúria que emerge quando toda outra linguagem falha. Não se trata de gostar de monstros. Se trata de reconhecer que somos monstros quando negamos nossa própria humanidade. O Hulk só se torna verdadeiramente perigoso quando Bruce para de ouvi-lo. E o mesmo vale para mim, para você, para qualquer um que siga tentando viver como se a dor não existisse. Me dê toda a sua força. Acha que pode viver com ela? Então toma! Toda a sua! I see faces in neon blur, stone walls dripping hollow grace. I don't touch, I just observe, passing through this place. They shout and scream at glass and steel. I float beneath the crowds I feel. I am a city sojourner. I see but I